Olá, vamos buscar um pouco de paz para hoje? A palavra de hoje continua no Salmo 119, agora no versículo 49, e diz assim: Lembra-te da promessa que fizeste a teu servo, na qual me tens feito esperar. Você tem alguma promessa de Deus para a sua vida? Será que pelo passar dos anos você se esqueceu ou desistiu dela? Deus não esquece de nada daquilo que ele prometeu. Então por que será que o salmista, em vários salmos, aparentemente está cobrando de Deus como se ele estivesse esquecido? Olha, lá no Salmo 25, versículo 6, ele também diz isso, ó. Lembra-te, Senhor, da tua compaixão e dos atos do teu amor leal que existe desde a antiguidade. No Salmo 106, no versículo 4, ele diz assim: Lembra-te de mim, ó Senhor, quando abençoares o teu povo e quando libertares, liberta-me também a mim. Moisés, Ezequias, Neemias, Isaías e tantos outros pediram para que Deus se lembrasse deles ou de uma promessa feita ao povo. Na Bíblia também ficou registrado que o próprio Deus disse que ouviu o clamor do povo na escravidão do Egito e se lembrou da promessa feita a Abraão. Da mesma forma, quando ele foi destruir Sodoma e Gomorra, ele também diz que lembrou de Abraão e poupou Ló e sua família. Quando é dito que Deus se lembra, não significa que ele havia esquecido algo e então voltou a pensar nisso. Mas quer dizer que chegou a hora, chegou o momento dele agir. Por isso que ele diz, lembrou-se. Ou seja, chegou o momento de agir. Então, quando o salmista diz a Deus, lembra-te, é como se fosse uma criança que recebeu uma promessa de seu pai e sempre fica dizendo, você sabe que prometeu, né? E eu já estou esperando isso há muito tempo. Não quer dizer que o pai esqueceu. O pai apenas vai fazer no momento certo. Mas é importante que a criança, que você, que eu, sempre digamos isso ao Senhor. Senhor, lembra de mim. Isso faz com que aquele que prometeu saiba que isso é muito importante para mim. Que eu não desisti daquilo e que eu confio que Ele vai me dar. Por isso eu fico sempre dizendo, Senhor, lembra de mim. Lembra da promessa que o Senhor fez. Eu não estou dizendo que Deus está esquecido. Eu estou dizendo assim, se agora for o momento, faz. Porque eu estou esperando. Eu não esqueci. O Senhor me prometeu e eu continuo confiando que o Senhor é poderoso para me dar. Sabe o que dói no coração de Deus? É Ele ver Abraão tentando resolver do jeito dele e indo fazer um filho com a empregada. Isso dói no coração, porque Deus tinha dado uma promessa e Abraão não esperou no Senhor. Dói no coração de Deus ver eu pedindo ao gerente do banco, a um amigo, ou eu desistindo, porque Deus está demorando. Isso dói no coração de Deus. Mas dizer, Senhor, lembra de mim, isso alegra o Senhor, por Ele saber que você continua confiando que Ele vai cumprir a sua promessa. Existe um tempo determinado para cada promessa. Mesmo que para nós demore, Deus sempre fará no tempo certo. Abraão esperou 25 anos. José esperou 13 anos. Moisés esperou 40 anos. O próprio Jesus esperou 30 anos. As promessas de Deus nunca foram canceladas e nunca serão. Então, continue esperando e dizendo, Senhor, lembra-te de mim.
Lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, diz: pois tantas quantas forem as promessas de Deus, todas têm em Cristo o sim. Por isso, por intermédio dele, o amém é proclamado por nós para a glória de Deus. Ou seja, você já tem o sim em tudo que Deus te prometeu. Então é certo que isso vai acontecer. E você vai testemunhar, dando glórias a Deus quando isso acontecer. E não importa o tempo, porque muitas vezes aquilo que está demorando muito para você, para Deus vai acontecer no tempo certo. Eu já recebi várias promessas do Senhor, eu vivo debaixo de promessas, porque como diz o versículo de hoje, essas promessas do Senhor nos traz esperança. Se você for ver o finalzinho do versículo, ele diz assim: no qual me tens feito esperar. Deus nos concede promessas para que a gente viva de esperança. Se nós não tivéssemos promessas, a gente estaria sem rumo nesta vida. Nós estaríamos desesperados sem saber o que vai acontecer. Por isso que Deus nos concede as suas promessas para que a gente fique esperando com paciência no Senhor. Quem tem algo para esperar tem um motivo para viver. E é isso que Deus nos dá, motivos para viver, para que a gente espere, para que a gente consiga ver as promessas de Deus se cumprindo na nossa vida. Nós ainda vamos ver milagres, como o salmista mesmo diz: eu ainda vou me alegrar na terra dos viventes. Ou seja, Deus ainda vai fazer aqui muita coisa do que Ele prometeu. São as promessas de Deus que nos impulsionam a vivermos. Nós pregamos o Evangelho porque nós temos a esperança de que Cristo vai voltar. Senão era vã a nossa pregação. Por isso nós somos motivados pelas promessas. E Deus não esqueceu de nenhuma delas. Mas é importante que, como filhos, a gente continue dizendo: eu estou lembrado. E eu preciso te dizer que você me prometeu isso, isso e isso. E eu vou continuar acreditando, eu vou continuar esperando pelo Senhor, porque eu sei que o Senhor é poderoso para fazer. Eu me casei em janeiro de 2005 e em abril de 2005 eu tive um sonho. Eu estava no hospital da minha cidade e eu estava na janela esperando o sol nascer, porque minha filha tinha nascido e eu precisava ligar para minha mãe para dizer, eu ia fazer uma brincadeira com ela e eu ia dizer assim: mãe, fulana nasceu, você não vem visitar? E enquanto eu estava no telefone e estava tocando o telefone, eu disse: mas como será o nome dela? Eu vou dizer que nome. E quando minha mãe atendeu no sonho o telefone, eu disse: mãe, você não vai vir visitar a Isabelle? Ela nasceu. E nisso eu acordei. E eu fiquei com esse nome na cabeça: Isabelle? Onde eu achei esse nome, meu Deus? E aí eu fui pesquisar esse nome na internet e eu vi o significado, gostei desse nome. O sonho foi tão real que eu contei a minha esposa e eu contei a algumas pessoas queridas minhas. Então todo mundo ficava cobrando: cadê? Quando é que a Isabelle vai vir? Quando é que a Isabelle vai nascer? Nós éramos muito pobrezinhos, nós não tínhamos condições nem de criar um gato. Como é que a gente ia ter um filho? Então deixei esse sonho engavetado. E continuamos a vida. E em 2008 eu passei num concurso. Em 2010 a minha esposa passou num concurso. Então nós chegamos à conclusão que estava na hora da gente ter um filho. E aí a minha esposa foi fazer alguns exames. E depois de muitos exames e de muitas tentativas, a gente descobriu que ela não poderia ter filhos. A médica ainda passou uma bomba de hormônio, a gente viu a bula e era muita contraindicação, a gente resolveu não fazer isso. E a gente resolveu não ter filhos. Se um dia Deus quisesse dar, seria por processo natural, mas nós não íamos tentar isso. A minha esposa sentou comigo, a gente teve essa conversa bem séria e eu me lembrei do sonho. Eu disse: mas o Senhor me fez uma promessa. E eu fiquei com aquilo inculcado na minha cabeça.
E passou-se 1 ano e meio e nada de filhos, e a médica só dizia que não tinha chances de a gente ter filhos. E aí, um certo dia, depois de conversar com minha esposa, eu disse, vamos esquecer isso. Mas só que no meu coração eu não esquecia, porque a promessa foi Deus que me deu o sonho. E eu saí para conversar com Deus, e eu gosto de sair caminhando e conversando com Deus. E eu moro aqui próximo à praia, a gente mudou de cidade, eu estou morando na capital. E eu fui na praia e eu fui brigar com o Senhor, porque Ele tinha feito para mim uma promessa. E Ele me fez uma promessa em 2005, já tinha se passado muitos anos e nada do que Ele falou aconteceu. E aí eu cheguei na praia e eu lembrei a Ele dessa promessa. E eu disse, lembra quem me deu o sonho? Quem me fez a promessa que eu teria uma filha, o nome dela seria Isabelle? Foi o Senhor que disse isso, não fui eu. Agora teu nome vai ser envergonhado, porque eu disse a todo mundo desse sonho e todo mundo está esperando a Isabelle, e agora o médico disse que a gente não vai poder ter filhos. E eu disse a ele, onde está a tua promessa? Porque o Senhor não vai cumprir a sua promessa. Então, já que você não vai cumprir a sua promessa, nós não vamos mais falar sobre isso. Eu só queria te dizer isso, que a promessa quem fez foi o Senhor. Não fui eu, nunca te pedi um filho. E eu saí, chorei muito, mas voltei para casa. E com 1 mês, a minha esposa engravidou. Chegou o momento de Deus agir. Ele se lembrou da promessa que fez a mim. Se lembrou no sentido que eu falei para vocês. Chegou o momento. Lembrar-se de Deus chegou o momento de agir. E aí, com 1 mês, ela engravidou. E nós já estávamos morando aqui na capital, e o sonho que eu tinha tido era lá no interior. Então, nós vimos que não dava para ter filho aqui, porque nós não tínhamos uma rede de apoio aqui, nós tínhamos a nossa família lá, então nós fomos ter a filha lá. Mas o hospital que eu tinha sonhado, ele estava muito mal falado na cidade, então nós escolhemos um melhor. E planejamos tudo, até que chegou o momento da Isabelle nascer, e nós fomos para o consultório da médica, e ela disse, ela vai nascer agora. Então, eu disse, então nós vamos nos encaminhar para o hospital que nós combinamos. Ela disse, não dá tempo, vocês têm que ir para esse hospital, que era o hospital do sonho. Mas eu não lembrava disso, porque era tanta coisa para resolver, e nós fomos para o mesmo hospital que eu tinha sonhado em 2005. E aí ela nasceu de madrugada, 5h10 da manhã, e eu fui para a janela do hospital e eu fiquei esperando o sol nascer. E quando o sol estava nascendo, 6 horas da manhã, eu liguei para minha mãe e eu ia brincar com ela e eu ia dizer assim, mãe, você não vai vir visitar a Isabelle? Quando eu disse isso, eu liguei para minha mãe de verdade, da mesma janela do meu sonho, vendo o mesmo sol nascendo que eu tinha sonhado em 2005. E quando a minha mãe atendeu, eu disse, mãe, você não vem visitar a Isabelle? Ela já nasceu, e minha mãe fez uma festa. E enquanto minha mãe estava fazendo uma festa no telefone, eu estava lembrando de tudo, olhando para a janela, e eu não consegui nem responder a minha mãe, porque eu estava lembrando do sonho. A promessa de Deus se cumpriu na minha vida. Chegou o momento oportuno, como diz lá em 2 Coríntios, que Deus age no momento oportuno, no momento certo, no tempo aceitável. Então, uma promessa que foi feita em 2005, ela aconteceu em 2013. Olha quantos anos para chegar até essa promessa, mas ela se cumpriu, e se cumpriu à risca. E eu tive uma filha, e o nome dela é Isabelle, porque o Senhor escolheu esse nome para ela. Você também tem uma promessa antiga, de muitos anos. Você tem uma promessa que você acha que Deus não vai cumprir mais. Você tem uma promessa que você enterrou. Você tem uma promessa que você acha que ela não vai mais acontecer? Como salmista, eu te desafio hoje a orar diferente. A você orar, Senhor, lembra-te da promessa que você fez ao teu servo, na qual eu tenho esperado até hoje. Vamos fazer essa oração? Vamos fazer igual o salmista e vamos pedir ao Senhor que haja, que se for o tempo agora,
que o Senhor faça o milagre, se o tempo ainda é para depois, que o Senhor nos dê paciência para esperarmos, mas que o Senhor não tire do nosso coração essa esperança de que vai acontecer, porque fiel é aquele que prometeu e em todas as suas promessas tem o sim e o amém. Vamos orar? Deus querido, assim como o salmista, nós nos achegamos ao Senhor e repetimos as suas palavras, dizendo: Senhor, lembra-te de nós. Lembra das promessas que o Senhor fez a nós e nos encheu o coração de esperança. E até hoje nós esperamos o cumprimento dessa palavra. Aquilo que o Senhor disse que iria acontecer, nós ainda cremos que o Senhor é poderoso para fazer. Nós cremos que o Senhor tem um tempo certo e por isso nós estamos aqui apenas para dizer: Pai, eu sei que Tu podes. Eu estou lembrado do que o Senhor nos prometeu, do que o Senhor me prometeu. Eu vou continuar esperando no Senhor. E eu tenho certeza que no tempo certo o Senhor vai agir e o Senhor vai cumprir aquilo que o Senhor prometeu, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor não muda, nem há sombra de variação no Senhor. O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por isso nós queremos que o Senhor ressuscite essa promessa no nosso coração, porque já faz muito tempo e muitas vezes nós nos esquecemos, outras vezes a gente abandona algumas promessas. Perdoa-nos porque muitas vezes tentamos resolver do nosso jeito. Perdoa-nos porque procuramos pessoas erradas para nos ajudar a resolver isso que o Senhor nos prometeu. Mas hoje, Pai, nós estamos lembrando ao Senhor que o Senhor nos fez uma promessa e nós vamos esperar o Teu agir. Hoje nós firmamos de novo uma aliança com o Senhor, de que nós vamos continuar esperando pelo Senhor. Te pedimos perdão por muitas vezes não termos acreditado. Perdão porque muitas vezes nós procuramos os recursos, pensamos nos meios, como é que o Senhor vai conseguir fazer, e a gente ficou na nossa visão humana procurando uma resposta, quando na verdade o justo viverá pela fé. E nós precisamos crer na promessa, mesmo sem entender como será executada. Mas poderoso é o Deus que nos fez a promessa. E nenhuma das tuas promessas caiu por terra. Todas elas foram cumpridas. Todas as tuas profecias foram cumpridas. Tudo que o Senhor prometeu ao seu povo aconteceu. E conosco não será diferente. Por isso nós continuamos esperando a tua promessa. E como uma criança insistente, nós vamos sempre orar, dizendo: Senhor, lembra-te de mim. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.